pela Bíblia, quem pode perdoar pecados? Vamos ali para Marcos, capítulo 2, versículo 7. Vamos aos evangelhos. Marcos, capítulo 2, versículo 7. Olha só, por exemplo, o que diz aqui o texto bíblico. Marcos, capítulo 2, versículo 7 diz o seguinte: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão que é Deus? Se nós estudarmos o contexto aqui, nós vemos alguns fariseus indagando Jesus ter perdoado pecados de um paralítico e o curado. Agora, eles indagavam entre si, mas quem pode perdoar pecados senão que é Deus? É claro que nesse caso aqui, Jesus poderia perdoar pecados, porque ele é Deus. Mas este poder, como a papal, sempre teve a prerrogativa de perdoar pecados. Isto é claro nos ensinos da própria igreja, onde diz que o sacerdote pode perdoar pecados, mas isso não tem base bíblica nenhuma. Aquele que é capaz de perdoar os pecados é só Jesus Cristo, e só Ele, e mais ninguém. Então, se você está em prática pecaminosa, vá a Cristo Jesus. Não vá a um sacerdote humano, fale pecador, mas vá a Cristo Jesus, confesse o seu pecado a Ele, e Ele perdoará você. Roma Papal também de ser mediador entre Deus e os homens. Mas nós vemos ali em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Vá ao livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. E olha o que diz aqui o texto bíblico. Porquanto há um só Deus, é um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus o homem. Se a Igreja Católica ensina que os santos podem fazer mediação, que o sacerdote pode fazer mediação entre você e Deus, isto é mentira. Porque nós vemos claramente no texto, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, e mais ninguém. É só Ele, e mais Ele, só Cristo Jesus. Uma outra característica desse poder, nós identificamos ele como uma contrafação de Cristo, está em Daniel capítulo 7, versículo 25. Volte ao Antigo Testamento, livro do profeta Daniel capítulo 7, versículo 25, aonde este poder mudaria os tempos e a lei. Olha o que diz o texto. Proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Olha só que interessante, meus queridos. A profecia diz que esse poder trataria de mudar os tempos e a lei. E foi justamente o que Roma Papal fez. Se você olhar nos 10 mandamentos bíblicos, vá para Êxodo capítulo 20, e você olhar para os 10 mandamentos segundo o catecismo, você verá algumas mudanças radicais ali. O segundo mandamento que da lei de Deus, contido em Êxodo capítulo 20, que é contra ou proíbe a adoração de imagens de escultura, segundo o catecismo, este mandamento foi removido. Amados, a Bíblia é contra a adoração à imagem, e isso fica muito claro, não só apenas no Antigo, mas também no Novo Testamento. Só que esse poder teve essa prerrogativa de ir contra as Escrituras Sagradas e remover esse mandamento. Se você olhar para o 4º mandamento da lei de Deus, você verá que o sábado é o dia do Senhor, é o memorial da criação e também da redenção.
Mas se você olhar para o catecismo, este mandamento foi alterado. No catecismo é o terceiro mandamento e se coloca o domingo como sendo o dia do Senhor. Mas nós não vemos base bíblica nenhum para isso. Nós não temos nem a palavra domingo na Bíblia. Todas as vezes que a Bíblia se refere a domingo, na realidade é o primeiro dia da semana. Nenhum texto diz que nós devemos adorar a Deus nesse dia. Todas as vezes no Novo Testamento que a palavra primeiro dia da semana aparece, nenhuma delas faz referência à adoração a Deus nesse dia. Porque o domingo, como muitos ensinam por aí, não é o memorial da ressurreição de Cristo. E não pode ser, porque o memorial da ressurreição de Cristo é o batismo, conforme nós vimos em Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Então esse poder tomou a prerrogativa de Jesus Cristo, achando-se o próprio Jesus Cristo aqui nessa terra. Por isso, nós identificamos Roma Papal nessa falsa contrafação entre a Trindade verdadeira e a Trindade falsa, como sendo uma representação de Cristo Jesus. Volte, por gentileza, irmão, slide. E agora, então, nós veremos os contrastes e as similaridades entre Roma Papal e o Filho. O Filho, ele foi morto. Jesus foi morto pelos nossos pecados, como nós encontramos em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. Da mesma maneira, a besta que sobe do mar, o poder papal romano, sofreu uma ferida de morte, conforme está em Apocalipse capítulo 13, versículo 3 e versículo 4. Nós temos um período bíblico onde Roma Papal dominou o mundo. 1260 anos proféticos, onde esse poder seduzia os reis da terra, o Estado, a lhes fazer as suas vontades, perseguir e punir aqueles que eram contra as suas normas. Só que no ano de 1798, o Papa VI foi aprisionado pelo general Berthier, por ordem de Napoleão Bonaparte. E ali então se acabou esta supremacia papal sobre os reis da terra. E ali então nós entendemos que a profecia de Apocalipse capítulo 13, versículo 3 e versículo 4 se cumpriu. E esse poder sofreu uma ferida de morte. Agora, o Filho foi morto, mas ele ressuscitou. Amém por isso, conforme nós vemos em Apocalipse capítulo 5. Mas essa besta, esse poder papal, que no passado sofreu essa ferida de morte, o Papa Pio VI foi aprisionado. A profecia diz ainda de Apocalipse capítulo 13, que essa ferida de morte seria curada. Roma Papal voltaria a ter toda a autoridade sobre os reis da terra, sobre o Estado, para impor os seus dogmas, para impor as suas leis sobre o mundo, como tinha na Idade Média. Nós vemos que o Filho, Jesus, ele recebe a autoridade do Pai, conforme está em Mateus capítulo 11, versículo 27. O poder papal, essa besta que sobe do mar, também recebe a autoridade do dragão, que nessa falsa trindade representa o Deus Pai, como nós vimos anteriormente, conforme está ali em Apocalipse capítulo 13, versículo 3. Roma Papal recebe a autoridade de Satanás para agir. Nós vemos que o Filho é representado como Miguel, um nome de guerra de Jesus. E o nome Miguel significa quem é igual a Deus. Este é o significado do nome Miguel, você pode pesquisar. Já o da besta que sobe do mar, esse poder papal,
Lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 4, João faz uma pergunta: quem é semelhante à besta? Olha, você percebe que sempre esse poder tentou imitar Jesus em algum momento da história? Já o Filho, ele se diz, ele é o vencedor. Jesus Cristo é o vencedor. E amém por conta disso. Conforme está em Apocalipse capítulo 12, versículo 9 e versículo 10. Mas esse poder, como a papal, se diz vencedora, conforme nós encontramos em Apocalipse capítulo 13, versículo 4.